as mortes dos nomes da música como Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, e o cantor Chris Cornell têm pelo menos um aspecto em comum. Foram casos de suicídio. Este é o mês dedicado à prevenção do suicídio. E é sobre o Setembro Amarelo que a gente conversa agora no quadro de saúde aqui no Conexão RS. Está com a gente a professora de psiquiatria do Centro de Estudos, Ciro Martins, psiquiatra Graziela Stein de Vargas. Seja bem-vinda, doutora. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Bives. Olá, pessoal de casa. E estou aqui para poder esclarecer o máximo que eu puder de um assunto tão importante. O Setembro Amarelo, me corrija só por curiosidade, ele já vem há muito tempo sendo realizado? Uma campanha bastante recente que a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina resolveram fazer, porque já existem outras campanhas, assim como a prevenção, né, do câncer de mama, a prevenção também dos homens que têm o Novembro Azul. Então a gente resolveu ter o Setembro Amarelo porque a gente está vivendo uma verdadeira epidemia do suicídio e a gente pode combater isso, né? Bom, eu quero lembrar que você aí de casa, por favor, até se não quiser se identificar, a gente vai abrir essa sessão agora, né, para você aí de casa, 99588-2374, 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp. Se você tem dúvidas e está querendo fazer alguma pergunta sobre o assunto, por favor, mande por mensagem de texto. Vamos primeiro começar com esses casos que eu citei aqui, de vocalistas do mundo da música, internacionalmente conhecidos, muito famosos, muito ricos, né? As pessoas costumam associar a ideia de dinheiro à felicidade, né? Outros já pensam diferente, dinheiro não traz felicidade, e nesses casos a gente fica pensando, muito se questiona, poxa, mas eles tinham tudo o que queriam, podiam fazer o que quisessem, e mesmo assim o suicídio acabou batendo na porta dessas pessoas famosas. O que se deve a esse fato? Tem alguma relação, uma vida mais agitada como a deles, ou às vezes até pode ser prejudicial isso? Na verdade, o suicídio acomete a todas as pessoas, em todas as classes, é importante que fique claro, né? Em todas as idades, inclusive crianças, idosos, enfim, toda a população. Mas quando vem a mídia em questão também do sucesso que essas pessoas têm, então todo mundo se questiona, mas como, né? Teoricamente seria o sonho de vida de todo jovem, né? Mas o que a gente vê é que a maioria dos casos de suicídio, quase 100%, tem uma causa, um transtorno mental. Seja um transtorno depressivo, seja também uma dependência química. Então é muito comum nesse perfil de artista a gente ter as duas coisas, né? Sim. E, bom, claro, a gente entende que pode ser acometer para todas as idades. A relação com a depressão, ela é muito forte. A pessoa, quando a gente pensa em patologia, tem uma relação muito próxima, ou não é só a depressão que pode levar? Assim, tem vários transtornos mentais que podem causar isso. Que a gente sabe que o transtorno de humor, seja o depressivo e o bipolar, corresponde a 35% dos casos. Então, é um número bastante expressivo, tá? Depois tem 11% para consumo de álcool, 12% para uso de outras drogas, 11% esquizofrenia, 10% transtorno de personalidade. Então, tem várias causas, né? Vários quadros de transtorno mental que podem causar o suicídio como uma emergência médica, né? Só para deixar claro, agora eu estava lembrando uma situação, aqui no jornalismo a gente não costuma noticiar casos de suicídio, mas justamente por essas pessoas terem, né, expressão internacional, né, no mundo das artes, aí sim o suicídio se torna a pauta, né? Mas neste ano, além desses casos de famosos, a gente também teve a estreia da série 30 Reasons Why, né? Para você que não sabe, é uma série de televisão onde as pessoas assistiam e tinham ali relatos, né, a respeito. Foi um sucesso absoluto de público e acabou debatendo de forma polêmica o suicídio, né? As pessoas até mesmo questionavam por que isso atraía tanta gente a assistir a série, né? Dividindo até mesmo a opinião dos profissionais da saúde. O que a senhora pensa, doutora, a respeito dessa abordagem, por exemplo, dessa série? Bom, assim como antigamente houveram casos onde as pessoas acabavam se suicidando por ter um ídolo, enfim, e fazer o mesmo movimento que essa pessoa fazia, a imprensa ficou bastante assustada também, então houve um recuo. O que a gente está falando não é do suicídio em si, a gente está falando da prevenção. Sim. A gente está promovendo a vida, a saúde mental, né? Então, o que essa série trouxe à tona é que isso
isso não é um assunto que a gente possa botar embaixo do tapete, é um assunto que a sociedade tem que falar. O sofrimento humano, ele se manifesta das mais diversas formas, né? E nesse caso era uma jovem que tinha sofrido vários maltratos, né? Abusos emocionais, sexuais, e chegou um ponto que ela não aguentou. A ideia é que a gente possa, bem antes da pessoa chegar a esse ponto, a gente conseguir ajudá-la. Sim, não era a ideia de estimular a prática, mas sim de vamos falar sobre isso. Isso. E é isso que a gente quer de você aí de casa, 99588-2374, está aberto o espaço pelo WhatsApp para você mandar uma mensagem de texto, perguntar, conversar a respeito, né, dessa nossa campanha que a gente está aqui falando sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, e a gente tem aqui a opinião do Rafael, né? Suicídio não é frescura, nem coisa de cabeça fraca. Depressão, por aí vai, cada pessoa pensa a vida à sua maneira, então cuidemos de quem nos está próximo, né? E, bom, ele fala sobre isso. Muita gente acha que às vezes a depressão ou qualquer outro transtorno é algo simples ser tratado ou, como dizem, entre aspas, frescura. Importantíssimo o comentário do Rafael, porque as pessoas acham que depressão, por exemplo, que é uma das principais causas que levam ao suicídio quando não é tratado, é frescura, ou a pessoa não tem o que fazer, ou é uma doença de gente rica, né? Ou só a pessoa que, de repente, se for uma criança não vai fazer. Não, isso tudo são mitos, tá? O que a gente sabe também é que se uma pessoa está em sofrimento, muitas vezes ela fala, e ela fala porque ela está dando sinais que ela precisa de ajuda, né? Então a obrigação é da família, dos amigos, vamos procurar um profissional da área da saúde, um médico de preferência, para que possa tratar esse quadro. Não é cortar o assunto, e sim vamos estimular a conversa a respeito. O suicídio, aí tá faltando só o nome. Por favor, manda pra gente o nome do telespectador, por favor. Se quiser, obviamente. Desculpa, eu realmente abri essa exceção. A gente sempre pede nome e cidade, mas nesse caso, como a gente está tratando de um assunto sério, às vezes as pessoas não querem se expor. Então, por favor, não mande o nome. Se você não quer, fez muito bem o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que pergunta: suicídio pode ser hereditário? Existe alguma ligação na genética, por exemplo? O que a gente sabe é que, como a maioria dos casos é em função de um transtorno mental, então tem um componente genético muito forte nisso. Então, sim, é muito comum, se teve algum parente que tenha tido uma tentativa de suicídio, né, que algum outro familiar possa desenvolver um quadro de depressão. Não necessariamente vá cometer o suicídio. Sim. Porque o suicídio é um estado último, digamos assim, né? Vai piorando os quadros mentais até o ponto que a pessoa pode cometer esse ato, né? Bom, a gente tem aqui um número, segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas para colaborar do que a gente já está falando, mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a algum distúrbio mental, né? Isso. Bom, esse diagnóstico tem que ser feito por um profissional, a gente estava insistindo nisso. Não é o familiar que vai decidir isso. Isso. Né? Outra coisa importante, às vezes o familiar acha, não, daqui a pouco vai passar, ou fica querendo convencer de que a vida é boa e querendo dizer para a pessoa, não pense assim, mas não faz o que ela deve fazer, que é levar ao médico. Então a gente foca bastante nisso. Leve no médico, se não pode ser num psiquiatra, tem um psicólogo, converse com o médico do posto de saúde e não deixe assim, né? Sim. Nesse caso, então, levando até o médico ou o profissional habilitado, a gente consegue diagnosticar rapidamente, né, uma pessoa que está passando por um distúrbio mental e que tem uma probabilidade de cometer um suicídio, e existe um tratamento específico para isso? Então existe diagnóstico, e o diagnóstico é feito por um médico, e o tratamento também é feito por um médico. Claro que tem um apoio dos psicólogos, a gente também muitas vezes treina as equipes de saúde para que elas possam identificar, o médico do posto possa identificar. Então tem toda uma rede. O que não pode é a pessoa ficar em casa achando que vai passar, ou sentir vergonha e não buscar ajuda. Esse tratamento sempre vai envolver algum tipo de medicamento ou apenas a conversa? Às vezes o tratamento pode passar por algo que não vai incluir algum tipo de medicamento? Depende. Se for, por exemplo, um quadro de pensamentos negativos, em algum momento passou pela cabeça, mas assim, foi algo que não se repetiu, mas a pessoa tem um quadro de depressão, algum outro quadro de transtorno mental, muitas vezes tratando só o transtorno,
muitas vezes vai ter que usar medicação, mas em alguns casos, se for bastante leve, com apoio e suporte, às vezes, se for algo de ajustamento, se supera. Só que na maioria das vezes, quando já é um quadro de ideação suicida, de tentativa, é muito difícil que não tome medicação, porque é uma questão neuroquímica. Ninguém escolhe ter ideação suicida, ninguém escolhe estar depressivo. É muito sofrimento passar por isso. Bom, a gente tem aqui um parabéns pela pauta e, óbvio, a gente já tratou isso ano passado. Todo Setembro Amarelo, o Conexão RS tem tratado, né, dessa pauta. Já passei por isso há 3 anos, faço terapia em grupo. Meus parabéns pela pauta e obrigado pela audiência, esse telespectador ou telespectadora. O Brasil é o país onde a população LGBT sofre muito com preconceito por conta da sociedade e até mesmo a perseguição de algumas religiões. Recentemente a gente teve a proposta da cura gay, que não possui embasamento científico. Como a senhora vê essa situação e se isso, doutora, essas pessoas, por exemplo, né, da comunidade LGBT, estão sujeitas a índices mais elevados de suicídio através dessa perseguição, podem se sentir ainda mais perseguidas ou deprimidas? O que a gente sabe, em primeiro lugar, que é um absurdo total querer falar em cura gay, né? Então as pessoas elas não estão doentes nesse ponto. Agora, uma pessoa que sofre bullying, que não sofre o sofrimento emocional em casa, que não é aceita na sociedade, que acaba sendo isolada na escola ou no seu trabalho, ou não tem amigos, que essa pessoa tem um risco maior de ter depressão e pode cometer suicídio. Bom, outra que me chamou a atenção aqui são a classe dos agricultores. Pasmem, de acordo com o Centro de Valorização da Vida, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com a maior taxa de suicídios, especialmente entre a classe dos agricultores. É difícil a gente apontar um fator, mas quais fatores poderiam levar a essa situação, a esse panorama? Bom, fazendo um gancho com a questão anterior de que a genética influencia, sim, influencia muito. O que a gente sabe é que a Alemanha também tem uma taxa alta de suicídio e que muitos dos nossos imigrantes são alemães. Então, também é uma questão genética colaborando para esse dado ser assim. Outras ideias que a gente sabe é que a agricultura muitas vezes tem uma vida isolada, então o agricultor não tem, de repente, tanta sociabilidade ou vive uma vida com bastante esforço físico, uma vida com muita disciplina, porque cuidar da plantação não é fácil, e também o acesso ao agrotóxico, né? Então, sim, tem venenos, né? Que a morte muitas vezes é instantânea. Então, a gente não tem chance, muitas vezes, se a pessoa, no impulso, acaba tentando isso. O que a gente espera é que a pessoa, se não estiver se sentindo bem, olha, não me sinto bem, já não trabalho com prazer, não me sinto feliz, tenho pensamentos ruins, acho que a vida não vale a pena, que ela procure um médico. Bom, eu vou fechar. Eu sei que essas foram orientações finais, mas se a gente puder repetir, e até mesmo, doutora, se a senhora tiver caminhos para ajudar as pessoas, né, um canal para que elas possam desabafar ou procurar informações, as orientações finais para que a gente possa, né, nesse Setembro Amarelo, evitar qualquer tipo de suicídio ou intenção. É um mês de prevenção. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas é: não tenham vergonha do que sintam, fale sobre o que sintam com as pessoas, sejam de casa ou com algum amigo, procurem ajuda de um médico, posto de saúde, ou médico do seu plano, ou vá diretamente no psiquiatra se você tem acesso, ou peça indicação, mas não perca tempo, não fique esperando as coisas melhorarem, né? A melhora é buscar ajuda, e isso que vai resolver. E para as pessoas que nunca passaram por algo assim, não julgue, não tenha preconceitos, dê apoio, saiba ouvir e saiba indicar também um médico se tiver conhecimento. Então, basicamente é isso. Aqui está o nosso símbolo do Setembro Amarelo. Agradeço muito a televisão de vocês terem nos chamado, porque quando a gente mais puder falar que tem tratamento, a gente vai melhorar esses índices e melhorar a vida das pessoas do nosso país, que é o que a gente espera. Bom, e lembrando, né, a gente está no Setembro Amarelo, mas todo mês, todo dia é um mês ou dia de prevenção. Exatamente. Doutora Graziela Stein de Vargas, seja muito bem-vinda e obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada.